Exercício 1. Qual o valor de resgate de uma aplicação financeira de R$ 13.550 após 11 meses a uma taxa de juros compostos de 1,8% ao mês? Então, para a gente começar esse exercício, nós precisamos separar os nossos dados, saber o que a gente tem de informação. Então, a primeira informação é o capital, que é 13.550, ou seja, o valor aplicado. A segunda informação que nós temos para o problema é o prazo, que é 11 meses. Então, N igual a 11 meses. Além disso, nós sabemos a taxa de juros, que a gente denota por I. I é igual a 1,8 ao mês. E o que nós queremos saber é o valor de resgate. Valor de resgate é a mesma coisa que montante, que denominamos pela letra M. Então, usando a fórmula de juros compostos, nós temos que montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, ao prazo. Ok? Então, substituindo tudo na nossa fórmula, nós temos que M é igual a 13.550 vezes 1 mais 0,018, que é o I, elevado a 11. E isso nos dá que M é igual a 13.550 vezes 1,018 elevado a 11. E fazendo essa conta na calculadora científica, nós temos que a resposta é 16.487,881. Eu vou registrar aqui só a terceira casa, porque eu vou arredondar na segunda casa decimal, então eu só preciso da terceira para decidir como eu vou fazer o arredondamento. Observem que eu só vou arredondar agora que eu tenho a resposta final. Como a terceira casa decimal é um 1, nós vamos arredondar para baixo e a resposta final vai ser 16.487,88. Vamos ver como a gente faz esse exercício na calculadora financeira. Abram a calculadora de vocês e provavelmente, se for a primeira vez que vocês estão abrindo, ela vai ter apenas duas casas decimais depois da vírgula. Isso não quer dizer que a calculadora esteja trabalhando com duas casas decimais, mas sim que ela mostra apenas duas casas decimais, mas internamente ela está trabalhando com muitas outras casas. Se vocês quiserem ver mais casas, basta fazer o seguinte, F e o número de casas que vocês querem ver. F9 vai mostrar 9 casas decimais. Isso não tem nada a ver com o exercício, nós vamos começar o exercício agora. O primeiro passo é limpar a memória. Para fazer isso, eu vou apertar F-Reg. Isso vai limpar a memória de todas as variáveis que possam estar armazenadas e que, se eu não limpar, pode atrapalhar no meu exercício, na minha resolução. Então, vamos aos dados do problema. O primeiro dado é o capital, 13.550. Esse é o meu capital, meu valor principal, o meu PV. Então, eu clico aqui para registrar como PV. O segundo dado é a taxa, 1,8. Lembrando que a taxa sempre entra na forma percentual na calculadora. E eu clico I para registrar esse valor. E o terceiro dado é o prazo, 11 N. Agora basta eu clicar na variável que eu quero descobrir, que é o FV, o montante, o valor futuro. Então, quando eu clico aqui, ele me dá a resposta. 16.487,88,1. Esse 1 aqui, ó, lembrando que eu quero duas casas de precisão, então eu vou olhar para a terceira casa, que é 1, e a gente sabe que nós vamos arredondar simplesmente para baixo, vamos deixar o 88. Então a resposta final, 16.487,88. Observem que tem um sinal negativo aqui na frente. Isso aqui não quer dizer que a resposta é negativa. É que na calculadora financeira, sempre o montante e o capital, eles têm sinais opostos, porque eles representam posições diferentes no fluxo de caixa, um de entrada e o outro de saída. Então, nesse caso aqui, como eu entrei com capital positivo como entrada no fluxo de caixa,
esse FV, o montante, vai ser uma saída e o sinal de menos vai indicar que é uma saída. E se ao invés do montante, o problema tivesse pedido o juro, ou seja, o quanto se ganhou de juro no período? Diferentemente dos juros simples, onde nós tínhamos uma fórmula para o montante e outra para o juro, nos juros compostos não há fórmula direta para os juros. Para sabermos os juros em juros compostos, nós precisamos calcular o montante primeiro e depois calcularmos os juros. E como que a gente faz isso então? Bom, aí a gente usa a fórmula mais básica de matemática financeira, que diz que montante é igual a capital inicial mais juros. Ou seja, juros é igual ao capital menos o montante. No nosso problema, nós já calculamos o montante, que é 16.487,88 centavos, e aí a gente precisa diminuir o capital inicial, que é 13.550. Logo, os juros acumulados em 11 meses é 2.937,88 centavos. Exercício 2. Uma dívida de R$ 12.000 foi resgatada por R$ 22.607,33 após 13 meses e 18 dias. Encontre a taxa de juros compostos mensal usada na operação. Para começar o problema, nós vamos separar os dados que nós temos. O meu capital é igual a 12.000. Montante, representado por M, é igual a 22.607,33. O prazo, N, é 13 meses e 18 dias. Mas como ele pede a taxa de juros mensal, eu preciso colocar o prazo na forma mensal. Não pode ser 13 meses e 18 dias, eu preciso escrever em meses. Como é que eu transformo aqueles 18 dias em meses? Bom, usando a regra do banqueiro. Então, 18 dias em meses é 18 sobre 30 meses. E aí eu preciso somar os 13 meses com 18 sobre 30 meses. Isso vai me dar, colocando tudo sobre o mesmo quociente, 390 mais 18 dividindo por 30. Ou seja, N é igual a 408 sobre 30 avos. E o que nós gostaríamos de saber é a taxa de juros, o I. Então, para resolver esse problema sem a calculadora HP12C, eu vou escrever a fórmula de juros compostos, montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. E agora substituir meus dados na fórmula. O montante é 22.607,33, vai ser igual ao capital 12.000, vezes 1 mais I elevado ao prazo 408 sobre 30. Dividindo ambos os lados por 12.000, temos 22.607,33 dividido por 12.000 igual a 1 mais I elevado a 408 sobre 30. Meu objetivo é isolar a taxa. Então, eu vou aplicar raiz 30 sobre 408 em ambos os lados. Então, vai ficar 22.607,33 dividido por 12.000 elevado a 30 sobre 408, igual a 1 mais I. Agora, para isolar o I, basta eu subtrair 1 em ambos os lados e a minha resposta vai ser 22.607,33 dividido por 12.000 elevado a 30 sobre 408 menos 1. Agora a gente pode calcular isso aqui na calculadora científica, que vai me dar I igual a 0,04767. Como a calculadora vai me responder a taxa na forma unitária, eu preciso 4 casas de precisão para garantir que quando eu colocar na forma percentual eu tenha 2 casas de precisão, certo? Então, arredondando aqui, eu vou ter 0,477, ou seja, I igual a 4,77% ao mês. Só ressaltando aqui, eu não faço cálculos intermediários para não fazer arredondamentos intermediários. Eu faço a manipulação algébrica até o final, até chegar naquela última linha, I igual a 22.607,33 dividido por 12.000 elevado a 30 sobre 408 menos 1.
só para nesse momento pegar a calculadora e fazer a conta. Vamos fazer esse exercício agora na calculadora HP12C. Então, abram a calculadora, vamos iniciar limpando a memória, FREG, e agora eu posso entrar com os dados do problema. O primeiro dado é 22.607 com 33 centavos. Este é o meu valor futuro. Se eu entrei com ele positivo, o capital, que é o próximo dado, 12.000, tem que ter valor, tem que ter sinal contrário. Para trocar o sinal, eu aperto aqui, ó, CHS. Trocou o sinal lá. E agora eu registro isso como capital, como PV. Meu próximo dado é o prazo, que é 408 sobre 30 avos. Então, 408. Para fazer essa divisão, eu não posso apertar aqui agora. Eu tenho que dar um Enter e clicar 30. Então, eu estou com 408 e o 30 na memória. Agora, quando eu clicar dividir, ele vai dividir 408 por 30. Está aqui a resposta. Agora eu registro isso como o meu prazo, N. E agora eu peço o que eu quero saber, que é a taxa. Então, ele vai me dar a taxa já na forma percentual, 4,765. Na forma percentual, a gente precisa de duas casas de precisão, então eu vou olhar a terceira casa aqui é um 5, e eu vou fazer o arredondamento para cima na segunda casa decimal, então vai ser 4,77. Eu posso ver isso pedindo para a calculadora me mostrar só duas casas, ó. F2, 4,77. F9, volta para todas as casas. Exercício 3. Em que prazo uma aplicação dobra o valor aplicado a uma taxa de juros compostos de 2,5% ao mês? Então, nesse exercício aqui, quais são os dados claros do problema? Parece que a única coisa que nós temos de dados é a taxa, I igual a 2,5% ao mês. O capital inicial, nós não sabemos. Não está dito ali qual é o capital inicial. Além disso, o montante, nós também não sabemos o valor exato. Mas nós sabemos uma coisa, que montante é igual a 2C. Ou seja, montante é igual a 2 vezes o capital, certo? E o que nós queremos descobrir é o prazo, é N, quanto vale N. Nesse exercício, é dito que a gente está no regime de juros compostos, então nós vamos utilizar a fórmula M igual a capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevado a N. Agora observem, eu não sei o valor de M, eu não sei o valor de C, mas eu sei que M vale 2 vezes C. Então eu vou substituir isso. No lugar de M eu vou colocar 2 vezes C. Então 2 vezes C é igual a C vezes 1 mais 0,025 elevado a N. 0,025 é a minha taxa na forma unitária. Agora eu tenho C em ambos os lados da igualdade. Então, eu posso cancelar C em ambos os lados e eu vou ter que 2 é igual a 1,025 elevado a N. Observem que eu tenho uma equação aqui exponencial. A variável que eu quero descobrir, a minha incógnita, ela está no expoente. Então, para mim resolver esse tipo de equação, eu preciso usar logaritmos. O que a gente precisa fazer aqui é aplicar logaritmo em ambos os lados da igualdade. Logaritmo em qual base? Qualquer uma, pessoal. Usem a base que vocês preferirem. Eu vou usar log 10, log na base 10, porque é um logaritmo que vocês estão mais acostumados, mas vocês poderiam usar o logaritmo natural, que é logaritmo na base E, que é o logaritmo mais comum de aparecer na calculadora. Mas tanto faz, qualquer base logaritmo vocês podem usar aqui, desde que vocês apliquem log com a mesma base em ambos os lados. Então, aplicando logaritmo de base 10 em ambos os lados, a gente tem que log de 2 é igual a log de 1,025 elevado a n.
Então temos que log de 2 é igual, e agora vem a grande propriedade dos logaritmos, que nos permite resolver esse tipo de equação exponencial, que é que o expoente que está lá dentro do log, ele pode cair para frente multiplicando o logaritmo na frente dele. Então, logaritmo de 1,025 elevado a n é igual a n vezes o log de 1,025. Agora eu posso isolar o n, que é o que eu quero saber, e vai ficar n igual a log de 2 dividido pelo log de 1,025. E finalmente eu vou usar a minha calculadora para calcular isso aqui, logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 1,025, e a resposta é que n é igual a 28,071034. Agora, 28,0710345259 meses. O que isso realmente significa? Bom, eu posso separar 28 meses e olhar aquele 0,710345259, tudo que está depois da vírgula, o quanto aquilo de meses significa em dias. Como que eu faço isso? Bom, pega tudo que está depois da vírgula e multiplica por 30, porque um mês tem 30 dias. Então, 0,710345259 vezes 30 é igual a 2,13103577816 dias. Tá? Então, eu tenho 28 meses, 2 dias, e agora eu posso transformar tudo que está depois da vírgula, o 0,13103577816, em horas. Um dia tem 24 horas, então multiplicando aquele número por 24 dá 3,14485867588. E agora eu posso continuar fazendo isso, pegar tudo que está depois da vírgula de horas, então, e transformar em minutos. E também posso fazer isso com segundos. E aí eu vou ver que a resposta vai dar 28 meses, 2 dias, 3 horas, 8 minutos e 42 segundos. Não vai dar 42 segundos exatos, eu vou arredondar para cima, dá 41 segundos e uns quebrados. E aqui está uma coisa interessante de prazos, é que a gente, em geral, arredonda prazo para cima. Então, se eu parasse em dias, eu diria 28 meses e 3 dias. Independente de ser 2 dias e 3 horas apenas, que provavelmente eu deveria arredondar para baixo, mas o prazo eu sempre arredondo para cima, 28 meses e 3 dias. Ou, se eu parar em meses mesmo, eu vou dizer 29 meses, apesar de ser apenas 28 meses e 2, alguma coisa dias, certo? Observem que quando a gente fizer o exercício na calculadora, a calculadora vai me responder diretamente 29 meses, arredondando o prazo para cima. Vamos iniciar o exercício 3, limpando a memória. FREG. O único dado que eu tenho é a taxa, 2,5. I. Agora, eu não sei o valor do capital e nem do montante, mas eu sei que o montante é o dobro do capital. Então, eu posso, para fazer o exercício na calculadora, colocar qualquer valor, desde que o montante seja o dobro desse valor do capital. Então, se eu colocar 1 para PV, eu vou botar o mais simples possível, eu tenho que colocar 2 para o montante, o dobro, só que eu tenho que trocar o sinal, lembre. Montante e capital têm sinais contrários, uma entrada ou outra saída. Então, 2 CHS FV, montante. Agora eu peço o que eu preciso saber, o N. E ele vai me responder 29 meses.